amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e estou aqui juntos com vocês para participarmos de uma poderosa lição em que Deus nos reservará. Vamos embarcar nesta jornada, neste último trimestre do ano, para compartilharmos e estudarmos a revista do quarto trimestre, que nos diz Terceira Epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Essa lição poderosíssima tem o comentarista pastor Alex Cardoso, que é pastor das Assembleias de Deus do Brás, no Parque Esplanada, em Embu das Artes, mestre em teologia pelo Centro Universitário FATECAMP, também é jornalista, membro do Conselho de Jornalistas do Brasil e da Associação Paulista de Imprensa. Escritor premiado, conferencista internacional e já publicou mais de 15 obras. Eu quero aqui dar um recado que quantas vezes for necessário proferir, anotar, ler, buscar as informações adicionais, eu quero pedir aos professores, surpreendam os seus alunos. Façam eles se sentir livres para incluir textos, às vezes você pode incluir figuras, animações, vídeos e recursos em sua apresentação. Ore, leia a Bíblia, estude a lição, seja fiel aos textos sagrados e faça isso com excelência. Colocando os objetivos que são propostos, você chegará ao seu destino no aprendizado e também em discipular as pessoas. Peça ao Espírito Santo para fazer a diferença em sua aula e Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Lembrando que os vídeos aqui que você assistirá, do Foco na Lição também, será exibido todas as segundas-feiras. É mais um subsídio que nós disponibilizamos no canal do YouTube. Então acesse e tenha essa ferramenta também, que já está impressa no QR Code da revista. Nós vamos falar hoje sobre a lição de número 3. Será ministrada neste próximo domingo, 15 de outubro de 2023, cujo tema tratará o discípulo. O verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Ao texto áureo vamos, então, que em presença da tua igreja testificará da tua caridade, aos quais se conduzireis com o digno para com Deus, bem farás. Terceira Epístola de João 6. Verdade aplicada. Como discípulo de Cristo, busquemos abundar em amor, pois os últimos dias estão marcados pelo egoísmo e a indiferença. Eu quero aqui abrir um parêntese e pedir para você que durante esta semana, durante esses dias, possa estabelecer uma oração, em especial por uma determinação que nós vemos na Bíblia Sagrada, pedindo para que oremos pela paz de Jerusalém, Salmo 122. Eu quero que você ore e nesta feita estaremos orando, ainda neste programa, por esta nação que tanto carece das nossas orações e para que haja paz em Jerusalém, paz em Israel. Os objetivos desta lição é mostrar o poder do amor, ressaltar que o amor é o maior bem, ensinar que sem amor não existe discipulado. Usaremos como texto de referência primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos de número 1 ao 4, você pode ler em sua casa ou acompanhar também na Bíblia do culto. O apóstolo João adverte que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Ele não apenas sente amor, ele é o próprio amor revelado. Esta é a sua natureza e, por isso, os seus filhos também devem amar. Eu quero orar com você agora para que juntos nós possamos provar deste amor de Deus e Deus despertar em nossos corações este excelso amor proveniente de Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse instante nós oramos,
Primeiro, Senhor, pedindo que o Senhor estabeleça paz em Israel, paz em Jerusalém. Que o Senhor possa, Senhor, conter os conflitos iminentes, Senhor, ali naquela localidade, cercania. Conter os animosos corações, Senhor, daqueles que planejam o mal e exercem o Senhor vorazmente. Que o Senhor possa dirigir nossos passos e os passos destas lideranças a viverem, Senhor, a caridade, o amor. Obviamente, Senhor, que vossas mãos estejam estendidas sobre Israel e que nós possamos ver, Senhor Deus, mais uma vez o teu povo prevalecer. Nós oramos por nossos irmãos e pedimos a tua graça sobre a humanidade, que o amor de Cristo, que excede todo entendimento, guarde a cada um nesta aula, nesta lição, que o Senhor nos dirija em nome de Jesus. Amém. João mostra que o amor é mais que um sentimento. O amor, Deus se revelou nele e nele reside a benevolência, misericórdia e perdão. Vamos tratar o tópico 1, falando sobre este amor, o amor de Deus, pastor Marcos Santana. Querido companheiro, que Deus te abençoe. Muito obrigado sempre por estar aqui. Pastor Marcos Santana, exímio professor, mestre, por favor, nos ensine. Irmãos, a título de introdução a esta terceira lição do trimestre, lembro que o foco deste trimestre é o verdadeiro discípulo. Nós estamos estudando, baseados na terceira epístola de João, enfatizando as características, os aspectos que envolvem o verdadeiro discípulo. Na lição de número 1, nós enfatizamos, já que lá foi visto no primeiro tópico, os 4 personagens envolvidos com a terceira de João, nós enfatizamos 3 aspectos do verdadeiro discípulo: experiência, conteúdo e referenciais. Na segunda lição, nós vimos o tema serviço como presente no verdadeiro discípulo. E agora é amor. Como nós vamos focar o amor como marca do verdadeiro discípulo, eu proponho nós, na introdução, fazermos isto considerando João capítulo 13. Lembrando que João capítulo 13, Jesus inicia o seu discurso de despedida, porque se aproxima a sua crucificação, depois ressurreição e ascensão. E no primeiro versículo do capítulo 13, e é muito significativo iniciar assim, Jesus disse, lá está escrito, que o Senhor, ele havia amado os seus e amou-os até o fim. A seguir, o relato feito pelo apóstolo João vai retratar Jesus Cristo servindo aos seus discípulos e também fazendo menção à crucificação. Versículos 10 e 11, o Senhor, ele diz: vós estáis limpos, mas nem todos. E aí nós podemos conectar essa palavra de Jesus com o contexto da igreja local de Terceira de João, considerando as pessoas que haviam ali na igreja local, que nós poderíamos perfeitamente aplicar estas palavras de Jesus. Estais limpos, mas nem todos, por conta das atitudes de Diótrefes. Amor,
Nós vemos isso bem claro em João 13. Deve caracterizar a comunidade dos purificados, porque foram limpos, porque estão limpos. Versículos 34 e 35, Jesus diz: vos ameis uns aos outros. É um amor que deve se expressar pela abnegação. Eis, mais uma vez, conectando com o 3 de João, o exemplo de Gaio, que demonstrou uma ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo no esforço de servir o outro. Tópico 1, o amor de Deus. Nesse tópico, também que chama a atenção, que nós iniciamos o estudo sobre o amor como marca do verdadeiro discípulo, focando o amor de Deus. E isso é muito necessário, nós começarmos por este atributo de Deus. E aí vai ajudar bastante no estudo e na exposição desse tópico, os irmãos recorrerem à revista do segundo trimestre de 2021, quando estudamos sobre os atributos de Deus, especialmente a lição de número 4, o amor de Deus. A lição, ela inicia pelo amor de Deus, pois é este amor que o apóstolo Paulo escreveu, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. É o amor de Deus. Segundo ponto importante focarmos aqui, vide o texto introdutório do tópico 1, que fala sobre este amor que move, o amor que deve mover-nos, impulsionar-nos no uso dos dons espirituais, no cultivo da piedade e no servir aos outros. O verdadeiro discípulo, ele é impulsionado, ele é movido por este amor, o amor de Deus derramado em seu coração. Esse tópico vamos focar a fonte desse amor, o caráter permanente deste amor e a abrangência desse amor. Ao longo do estudo, devemos ter em mente esses dois textos da nossa lição de hoje. O texto áureo, porque lá diz que o amor a Deus, ele se expressa no tratamento dispensado aos que estão comprometidos com o anúncio do Evangelho. E a verdade aplicada diz que devemos buscar abundar em amor. Portanto, é estudar para conhecer, conhecer para viver. Subtópico 1.1, a fonte. João, capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira. Jesus falando: vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse tópico, ele aponta para a nossa contínua dependência da videira verdadeira. Paulo escreveu: Cristo vive em mim. Em outra parte ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. João, capítulo 15, versículos 9 e 10. Notemos nesses dois versículos que há uma íntima relação, conexão entre amor e obediência. 1 de João, capítulo 4, versículo 7. Ainda sobre a fonte do amor, note que este versículo, ele enfatiza nascer de novo e relacionamento. Portanto, é possível amar uns aos outros, porque a fonte é Deus, a fonte é o Senhor Jesus. E nós, como varas, ao estarmos conectados, vai fluir cada dia mais
o amor de Deus em nossas vidas. E aí introduzimos o subtópico 1.2, que é o caráter permanente desse amor. João, capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: "E o vosso fruto permaneça." É o caráter permanente do amor. Lucas, capítulo 8, versículo 15, Jesus disse: "Ouvindo a palavra e a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança." É o que se espera do verdadeiro discípulo. Portanto, nós podemos afirmar: é possível continuar amando. É possível também esfriar ou abandonar este amor. Notemos que esses dois aspectos decorrem não porque a fonte secou, e sim porque nós, como discípulos, podemos não estar desfrutando dessa bênção que o Senhor dispensa a nós a cada dia. Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus escrevendo à igreja de Éfeso, ele denuncia: "Você deixou o primeiro amor." E, por último, subtópico 1.3, a abrangência. Gaio é um exemplo sobre essa questão da abrangência, porque João faz menção que ele acolhe, ele demonstra amor cristão até mesmo pelos estranhos. Que amor é este tão abrangente? É porque é o amor de Deus. D.A. Carson, escrevendo sobre o amor ágape, ele disse: é abundante, é custoso e é estendido. Vide Mateus capítulo 5, versículos 44 a 46, sobre a abrangência desse amor. E Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, quando Jesus proferiu a parábola do bom samaritano. Atenção, é importante frisarmos isso nesse tópico, sobre a abrangência do amor, sobre amar a todos. Amar não é sinônimo de concordar. Romanos, capítulo 5, versículo 10, diz que, sendo inimigos de Deus, ainda assim Deus nos reconciliou em Cristo Jesus. Deus ama, mas Deus não aprova, não concorda. Deus não faz acepção de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Amar não é sinônimo de indiferença. Não significa que vamos ser indiferentes aos pecados, aos erros e às falhas. Porque, como temos tido o amor de Deus como nossa referência, o amor de Deus, ele é santo. O amor de Deus, ele é justo. O amor de Deus, ele não é amoral. Que o Espírito Santo continue nos esclarecendo e derramando em nossos corações do seu amor. Que Deus tenha misericórdia de nós, para não sermos envolvidos pela frieza e pela indiferença, mas amai-vos cordialmente uns aos outros. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém. Pastor Marcos Santana, muito grato por seus ensinamentos. Ele ensinou que aquele que ama deve amar a todos como Deus ensina. Manda e também faz. O amor é mais do que um sentimento, é uma ação que deve nascer do Espírito Santo. E quem ama nessa medida obedece à fonte do amor, pastor Marcos, que é Deus. Vamos ao tópico 2 e vamos tratar neste tópico 2 sobre o dom do amor. Querido pastor William Barros, que nos dirige nesse momento, muito obrigado, psicólogo,
Ô, pastor William Barros, o termo amor vem do grego doreia, que significa dádiva, presente. O maior presente que o homem recebeu foi Jesus. Mas o senhor tem mais a nos explanar. Por favor, pastor William Barros, nos ensine. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, queridos irmãos, que encontram-se conosco aqui para mais essa aula Betel. Eu gostaria de inicialmente fazer um anúncio muito rapidinho aqui. Nós estaremos nesta semana, do dia 11 de outubro ao dia 15, de quarta a domingo, ministrando na linda cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, na Grande Vitória, na comunidade Gileade, do querido amigo apóstolo Paulo Macedo. Nós estaremos ministrando a segunda edição do Impactados para Impactar. Você não pode perder. Serão 5 dias tremendos. Eu estou indo com uma mensagem profética, uma mensagem de Deus para a sua vida. Então você da região aí de Vila Velha, Vitória, Cariacica, essa região toda, na Serra, Viana, vamos todo mundo para lá. Vamos estar junto lá em Vila Velha. A igreja fica no Jockey de Itaparica. Então pertinho da praia ali, encostado ali na praia. Tá bom? Você é o nosso convidado. Os cultos a partir das 19 horas. Meus irmãos, depois de tudo que já trouxe para nós aqui o pastor Marcos Santana no nosso tópico primeiro, nós já vimos aqui sobre o amor de Deus, vimos sobre o fruto do Espírito, vimos que ele jamais acaba e é destinado a todos. Nós entramos aqui propriamente na essência, no cerne da nossa lição, falando sobre o dom do amor. De forma geral, a nossa lição pode resumir, e é o que faz o autor aqui, o pastor Alex, resumindo no nosso tópico 2, mostrando logo na introdução do tópico 2 que Jesus é o amor. Nós vimos isso em João 3,16. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus é a expressão máxima do amor. Jesus é a prova cabal de que o ser humano foi criado para ser amado e para amar. Jesus é a expressão máxima do amor. O amor que nós vemos em Jesus é o verdadeiro amor. A Bíblia, inclusive, nos dá o relato e um texto que eu vou fazer questão de partilhar com vocês, que está em 1 João, capítulo 4, versículos 16 e 19. Olha o que diz esse texto. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes há perfeito amor, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto incrível! A Bíblia deixa claro aqui em 1 João, capítulo 4, dos versículos 16 a 19, que Jesus nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro. O nosso amor é a resposta ao coração bondoso, amoroso de Deus, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, volto a frisar, é a expressão máxima na experiência humana do amor. No nosso tópico 2.1, o nosso autor vai dizer que o amor liberta o homem do pecado. Este amor de Jesus para conosco, esse amor divino, ele tem o poder de libertar o homem do pecado. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sua morte expiatória, não tem outra razão, só amor. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Nós não amamos a Cristo e ele, como resposta, nos salvou. Não, ele nos amou primeiro e a partir de então nos oferece a sua graça e nos oferece de novo um relacionamento rompido pelo pecado com Deus. E em resposta, nós o amamos.
Então veja que coisa tremenda é a graça de Deus. Então, nesse momento, independente do que você tenha feito, independente do que esteja acontecendo agora em sua vida, vejam, toda vez que uma pessoa peca, toda vez que uma pessoa está longe de Deus, toda vez que uma pessoa fracassa espiritualmente, o diabo vai fazer tudo para lançar essa pessoa mais longe de Deus, fazê-lo achar, como aconteceu com Judas, que não há mais o que fazer, perder completamente a esperança, que Deus não quer mais saber de você. Se você está assistindo essa aula e se encontra agora afastado do caminho do Senhor, se você assiste essa aula agora e se encontra em pecado diante de Deus, a mão de Jesus está estendida agora para segurá-lo, para resgatá-lo. Tudo que você precisa agora é acreditar no que Ele fez por você. Nada que fizermos pagará o preço do nosso resgate ou o perdão dos nossos pecados. O sacrifício dele é perfeito. O sacrifício dele é por você. E ele está com as mãos estendidas para salvar. Inclusive, exorto a professores que usem esse momento da aula para justamente aplicar aos alunos essa tão grande salvação, que nada que fizermos jamais pagará o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. O preço do pecado é a morte, e ele morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna. Então, este amor divino se revela na salvação e na libertação dos nossos pecados. O nosso tópico 2.2 vai nos mostrar que esse amor também nos constrange à santidade. E olha que interessante, irmãos. Uma frase favorita que eu ouço de muitas pessoas que não querem largar o pecado, de muitas pessoas que dizem que têm muita fé em Jesus, que creem muito em Jesus, que querem servir a Jesus, mas ainda continuam caídas. Sabe qual a frase que eu mais ouço dessas pessoas? Você possivelmente já deve ter ouvido. Eu ouço muitas pessoas dizendo o seguinte: eu estou assim, mas Deus conhece a sinceridade do meu coração. Já ouviu alguém dizer isso? Eu ouço essa frase o tempo todo. Olha, eu estou assim, mas Deus sabe a minha sinceridade. E eu quero lembrar a cada pessoa que assiste essa aula o seguinte: sinceridade não te torna parecido com Jesus. O que te torna parecido com Jesus é santidade. Pessoas sinceras vão para o inferno. Pessoas santas vão para o céu. Então não se engane. O fato de uma pessoa ser sincera não quer dizer nada se essa sinceridade não for acompanhada de abandono da vida de pecado e de decisão a viver em novidade de vida. Porque em Romanos 12, versículo 2, a Bíblia vai dizer: transformai-vos. Ou seja, há uma parte nesse processo da salvação que foi feita por Jesus. Ele nos salvou. Ele derramou seu sangue. Ele pagou o preço em nosso lugar. Mas a parte que nos cabe é justamente, a partir de então, viver em dedicação a Deus. Sermos separados para Deus. A palavra santidade é um termo religioso. Santidade significa ser separado para o uso divino. Ou seja, não se pode viver a salvação se não há separação. Não se pode viver a santidade se continua um pé na igreja e um pé no mundo, servindo a Deus, mas sem abrir mão do pecado. Não há como ser meio santo. Não há como ser mais ou menos santo. É preciso decidir. É preciso tomar uma postura e uma decisão. Quantas pessoas, quem sabe, que assistem essa aula, poderiam encontrar 1000 razões ou desculpas. A culpa é da fulana, a culpa é da minha esposa, a culpa é da igreja que não me visitou, a culpa é não sei de quem que não me apoiou. Irmão, a Bíblia diz de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Está na hora de tomar decisão. Vai esperar até quando para tomar decisão? Vai esperar até quando para mudar? Vai esperar até quando para realmente viver em novidade de vida? Vai esperar o pior? Vai esperar uma perda? Vai esperar o sofrimento? Quem sabe a aula de hoje é uma oportunidade que Deus está dando para alguém, para você não ter que aprender da pior forma possível. O nosso tópico 2.3 vai continuar dizendo que ele ordena-nos a amar, ou seja, fomos perdoados.
pelo seu amor. Vivemos agora em santidade pelo seu amor. E finalmente agora devemos o quê? Transferir também esse amor divino às outras pessoas. Irmão, aqui mesmo na Epístola de 1 João, no capítulo 4, a Bíblia vai dizer, na sequência do verso 19, que nós devemos nos amar uns aos outros. Esse amor na igreja deve ser a base dos nossos relacionamentos. A Bíblia vai dizer que se alguém diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Ou seja, irmão, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de evangelho do cada macaco no seu galho. O evangelho do cada um no seu quadrado. O evangelho que eu quero Jesus, mas eu não gosto de pessoas. Eu não fico em departamento X por causa de fulano, eu não fico na congregação tal porque eu não gosto da ciclana. Esse tipo de evangelho não combina. Não combina com Jesus. Irmão, quando Israel foi para o deserto e ficou 40 anos no deserto, eram 12 tribos. Mas Deus não fez 12 nuvens. Era só uma nuvem. Ou seja, ou se une ou morre no deserto. Irmão, acabe com as barreiras. Acabe com as divisões. Sabe? Tem gente que não dá para você ficar muito perto, dá problema. Tem gente que é difícil. Mas isso não deve impedir você de ter comunhão. Eu preciso aprender a ter habilidade de lidar com pessoas difíceis. E muita gente que reclama de outras pessoas não para poder reconhecer que é uma pessoa difícil. Pergunta para quem convive com você se você é uma pessoa fácil de lidar ou difícil de lidar. Pergunta. Talvez você se surpreenda. Então, irmão, isso não deve ser desculpa para deixarmos de amar. Irmão, amor se prova com ação. Sabe, irmão, amor se prova com pequenos gestos, com atitude. Aquele irmão ficou doente. Está uma semana sem trabalhar e ele trabalha de bico, trabalha por conta própria. Eu vou fazer uma cesta básica aqui e vou lá levar para ele. Vou juntar aqui mais 2 amigos, vamos fazer uma compra que dure pelo menos 10 dias e vamos lá levar para ele. Estou preocupado aqui. Como é que ele está fazendo esses dias? Sabe o que é isso, irmão? São atitudes de amor, pequenos gestos de amor. Sabe? A gente precisa começar a viver isso, irmãos. Sabe? Amar os perdidos. Sentir o coração compungido pelas almas. Você imagina olhar um banco da igreja vazio domingo à noite e pensar: por que eu não trouxe alguém? Por que eu não convidei uma pessoa? Quantas pessoas que eu conheço estão indo para o inferno? Sabe, irmão, quando o amor nos compunge o coração, quando é o amor que nos move, é diferente. Você não precisa empurrar, não precisa forçar, não precisa ficar toda hora lembrando. A pessoa ama, o coração está ardendo, a pessoa se preocupa. Irmãos, cuidado para que você não viva o evangelho onde o amor é teoria. Cuidado para você não começar a viver o evangelho quando o amor é meramente uma letra morta e vazia. Ame, mas ame de verdade. Sabe? Respeite as pessoas, valorize as pessoas. Sabe? Tenha pelas pessoas apreço. Trate as pessoas com honra. Valorize o ser humano. Sabe? Pessoas são capazes de gastar dinheiro com carro, com construção, gastar dinheiro que não tem para comprar uma roupa ou um tênis. Mas quando se fala de almas, de vidas, não consegue ter o mesmo desapego. Cuidado, irmão. A Bíblia diz que nós não devemos amar de palavras. Amar de palavra é fácil. Nós precisamos amar, além de palavra, nós precisamos amar com ação e atitude. Que Deus abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos aprender essa lição preciosa. Amém. Pastor William Barros ensinou graciosamente que o amor de Deus é um presente que nos liberta do pecado, que nos protege, que nos estimula e compartilha o mesmo sentimento. Queridos irmãos, vamos ao tópico 3, o último tópico desta lição, onde eu falarei sobre manifestações de amor.
João exalta a atitude de amor manifestada por Gaio, que serviu com testemunho perante a igreja local ali. Essa verdade diz respeito ao próprio Deus para conosco. Quando Deus ama o seu Filho, o mundo de tal maneira que envia o seu Filho para se entregar por amor dos homens, a todos nós. O 3.1 nos ensina e nos adverte, discipulando em amor. Nós sabemos que o discipulador precisa amar seus discípulos, ensinando, zelando pelo rebanho que pertence a Cristo. Em Hebreus capítulo 13, versículo de número 17, nos ensina isso. O perigo dessa ausência de amor e a presença da indiferença, que é o maior vilão e inimigo do amor, quando um pseudo-discipulador exerce, às vezes, o discipulado, seja pastoralmente, seja administrativamente, no amor, este não comete o erro. Mas quando deixa faltar o amor, jamais pode ser considerado um verdadeiro discípulo de Cristo. Então nós precisamos nos atentar a isto. Por isso que o 3.2 nos ensinará a perdoar por amor. Tarefa difícil é perdoar. Mas um discípulo verdadeiro deve se espelhar na conduta de Jesus, amando e perdoando, conforme Paulo nos ensina em Efésios capítulo 5, versículo de 1 ao 2. Jesus exercia o amor, Jesus exercia a misericórdia, tanto para os pecadores que estavam marginalizados, que não tolerava também a hipocrisia que existia entre os religiosos e os arrogantes de sua época. Jesus tratou isso de forma muito severa, mas Jesus também demonstrava completamente amor por aqueles que estavam necessitados e esse sentimento avesso também por aqueles que estavam exercendo a prática do amor de forma dissimulada. Por se considerarem, às vezes, essas pessoas sujas e indignas, como prostitutas, elas estavam mais perto do Salvador do que aqueles que se julgavam, às vezes, até mesmo merecedores da graça. Isso nos ensina que Deus aceita o sujo, que reconhece que o sujo que reconhece que é sujo, para limpá-lo, mas ele abomina o sujo que não quer passar por esta limpeza ou que não quer ser limpo por ele. Por isso, ele nos ensina essa entrega profunda, este amor absoluto. No 3.3, encerrará entregando-se por amor. A gente precisa revelar como bons discípulos de Cristo, como um pastor que deve proteger as suas ovelhas, às vezes arriscar-se por elas, ir atrás da ovelha perdida, para amar o rebanho de Cristo como ele amou. Nós devemos ser homens e mulheres de genuína humildade, mansos, humildes de coração, verdadeiro discipulador, não vive baseado mais como uma pessoa comum, mas ele manifesta a vida de Cristo, ele exala esse bom perfume, é marcado por entrega total, uma vez que pastores são dádivas à igreja, que o mesmo Salvador, que amou os seus filhos e as suas ovelhas até o fim, possa implantar uma porção deste DNA espiritual em cada coração de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro líder, de um verdadeiro homem que exerce essa liderança. Por isso, concluímos que, quando alguém ama a igreja, ele não apenas prega o amor, mas vive, manifesta esse sentimento com atitudes que o próprio Deus manifestou aos homens, como perdão, misericórdia, benevolência, graça. O verdadeiro poder de um cristão está em imitar Jesus, que é a fonte do modelo perfeito do amor de Deus. Vamos orar neste momento e oraremos por todos. Oremos, meus irmãos, agradecendo a Deus por mais essa aula, na certeza de que o amor de Cristo está derramado em nossos corações.
Senhor, te agradecemos por estarmos juntos aqui nesta aula. Pedimos, ó Deus, mais uma vez, que esta aula possa produzir frutos imediatos, que é nos despertar para vivermos em amor, o amor de Deus, e que a partir disso possamos dar fruto, e que este fruto possa ser bênção e contagiar muitas outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos, por mais uma lição, estar participando. A próxima lição nós estaremos tratando aqui mais um assunto importantíssimo. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar nossos vídeos aqui, se inscreva em nosso canal e você ajudará a Editora Betel a ser cada vez mais forte, maravilhosa e linda. Deus te abençoe, uma excelente aula, até o próximo programa, querendo Deus. Até a próxima aula completa.